aqui. Pode bater palmas, por favor. Oi, meu nome é Diego, eu tenho 18 anos, eu estou no último ano de PAV. Eu entrei, se eu não me engano, foi em 2019, acho que eu estava no segundo ano. A ideia inicial era, facilitar o acesso dos alunos para os equipamentos, porque quando eles chegaram, era muito difícil a gente usar, por causa que os professores, eles tinham que estar com a gente. Então, às vezes, a Mayara ou o Maed estava muito ocupado e dificultava a gente usar. E aí a gente pensou nesse... A gente não, né? O Farias e o Henrique. Eu entrei depois. No primeiro ano a gente não tinha nem professor e nem equipamento, né? Aí eu e o Farias a gente pensou, olha, que legal, depois que chegou os equipamentos no segundo ano, né? Chegou no final do primeiro, mas já a gente não podia usar. Aí eu e o Farias pensamos em algum modo de poder usar os equipamentos. E aí a gente teve a ideia de ajudar os estudantes das nossas salas a mexer nos equipamentos. Aí depois a gente chamou o Diego também. Eu não atuava no estúdio porque o meu projeto, eu conversei com a Mayara e a gente deu uma separada. Eu fiquei com outro projeto envolvendo um livro, a leitura de um livro, e aí eu transformava o livro em uma série de vídeos, aí o Farias e o Diego ficavam aqui. No começo a demanda era bem pouca, acho que os alunos não estavam muito acostumados, então eles não procuravam muito, gravavam a maioria das coisas com o celular. Foi ficando mais difícil depois, que foi aumentando a demanda, final de ano... E aí foi ficando mais complicado. Vocês têm que organizar as câmeras agora, vocês têm que fazer a contagem de equipamento, se for gravar fora do estúdio vocês têm que dar uma permissão. Aí foi aumentando a responsabilidade conforme foi passando o tempo. Então a gente auxiliava os alunos que queriam utilizar os equipamentos, emprestava, organizava depois que era usado, fazia a contagem de equipamentos, organizava os arquivos dos alunos que ficavam aqui no estúdio, porque às vezes dava algum problema, alguém queria pegar alguma coisa e tinha aqui. Era divertido ter bastante gente por aqui, conhecia mais pessoal, a gente dava risada, se divertia. Então, acho que foi bom, foi legal. Agora você... Calma, de novo. Não vou cantar, agora você vai fazer outra parte. Agora você vai lembrar de quando Deus te ajudou no momento mais difícil. Não tem que ir, pai. Você entrou em 2019 no projeto e aí quando ele acabou, assim? Acabou. Acabou. No final de 2019. No final de 2019. Eu fiquei mal, eu queria, voltar pro projeto em 2020, né? Só que aí acabou que teve o processo seletivo, eu não fiquei sabendo, teve a pandemia também, e eu acabei nem indo mais atrás. Mas eu queria ter voltado pro projeto no ano de 2020. Eu entrei no projeto em 2020, no meio de uma pandemia. O projeto era voltado mais para uma ideia de presencial, né? Vim para o estúdio, manusear os equipamentos, auxiliar os estudantes, e aí eu entro num momento em que a gente não podia vir para a escola, né? Bom, desde o início do processo, a gente já estávamos no meio de uma pandemia e não tinha como saber se no meio do ano, mais para frente, a gente iríamos retornar para a escola, né? Para ter acesso ao estúdio mesmo. Mas acabou que não, né? E a gente teve que desenvolver o processo todo da bolsa de forma remota de casa. Foi bastante difícil porque era um projeto mesmo que nós tínhamos que vir para cá, para o estúdio, né? Para a escola para desenvolver. Então nós tivemos que criar ideias novas de como iríamos transformar uma coisa que desenvolvia na escola para uma plataforma, porque a gente acabou optando por usar uma página no Instagram para desenvolver esse projeto. Eu lembro que quando eu fui construir lá o meu processo seletivo, que a gente tinha umas perguntas para responder, né? Eu queria a construção de uma rede social para o projeto, né? Porque a gente tinha todo esse presencial e as pessoas não conheciam. Então seria bacana a gente ter uma rede social. Eu e a Raíssa, que éramos bolsistas, né, no ano de 2020, nós criamos uma página no Instagram e dentro dessa página nós tínhamos informações e curiosidades, separamos dicas, né, de edição de vídeo, de foto, de animação, coisas que davam para fazer no celular, né? Porque era um contexto em que nós estávamos em casa e tínhamos que utilizar o que tínhamos em casa para desenvolver o audiovisual. Oi galera, tudo jóia? Eu sou o Samuel.
E eu sou a Raíssa. Bom, hoje iremos contar para vocês sobre uma técnica conhecida como substituição por parada da ação. Ficou curioso? Vem com a gente! E aí também teve a questão da gente planejar se a gente acontecesse, por um acaso, né, acontecesse da gente retornar presencial, né? Então, a gente colocava algumas ideias de, por exemplo, o estudante vai entrar todos de máscara, numa quantidade tal, na frente da câmera vão ficar apenas uma pessoa, cada um grava uma por vez. E era isso, era a gente já planejando algo que a gente nem sabia quando iria retornar, e já pensando em ideias para colocar dentro do online, né? Já que a gente já tinha passado por um grande período ali, sem ter ainda o EAD, e aí quando a gente passa no processo seletivo, a gente começa a desenvolver essas ideias, né? Era um mundo que a gente ainda não conhecia e que a gente teve que começar do zero, né? E esse processo, inclusive, influenciou muito no que tinha dentro dessa rede social, né? Porque essa rede social, ela não podia ainda ser voltada para conteúdos que tivessem um âmbito mais do estúdio, né? Foi minha primeira bolsa, né, meu primeiro projeto aqui na escola. E quando abriu a seleção, eu vi, e esse foi um projeto que me interessou bastante, né, por ser na área que eu curso, produção de áudio e vídeo. O nosso curso surge dentro de uma região da periferia de São Paulo, então a gente sabe que essas redes sociais alcançam a maior parte das vezes essas pessoas, e essas pessoas não teriam condições de ter uma câmera, de ter um microfone, porque são equipamentos caros, né, que a acessibilidade é baixa. E aí a nossa rede social, ela vem com esse foco da gente tentar ensinar coisas que estão ao alcance dessas pessoas, como elas conseguem construir produções audiovisuais com o celular, como elas conseguem editar um áudio, um vídeo dentro do celular, né, com aplicativos gratuitos, por exemplo. O estúdio sempre foi um espaço queridinho por todos os estudantes aqui do IFE, né? Principalmente pelos estudantes que cursam produção de áudio e vídeo, né? Eu, inclusive, era um dos lugares que eu mais passava o tempo aqui. Então, eu vinha gravar os meus trabalhos e, em vez de terminar o trabalho e ir embora, não. Passava o resto do dia aqui, inventava de tirar foto, inventava de aprender a usar os equipamentos. Projeto 4, 5 meses, né? Foi bem curto. Quando acabou, como é que foi? Bom, quando acabou, a gente sente uma saudade e uma gratificância por ter concluído, né? Mesmo que nesse contexto pandêmico, mas nós conseguimos desenvolver o que tinha planejado e demandava um pouquinho de tempo, porque para as nossas postagens a gente fazia algumas pesquisas, algum recorte, né, de materiais que a gente buscava e desenvolvia as postagens no Instagram. Então, quando acabou, a gente sentiu esse vazio, assim, né, podemos dizer, mas foi muito gratificante. Nossa, quando eu terminei o projeto foi uma sensação de saudade mesmo, porque o audiovisual sempre foi uma coisa, assim, desde que eu entrei no IFE eu percebi que é algo que eu realmente gosto. O estúdio foi o caminho para mim entender que de fato era aquilo que eu gostava e que eu queria continuar, né? Eu conheci um novo mundo, porque você começa a pesquisar, você começa a ficar muito focado em tudo aquilo que envolve. E aí você começa a assistir filme, começa a assistir várias coisas para recomendar para as pessoas, começa a mexer em aplicativos de edição, começa a ver fotografias e começa a se encantar cada vez mais por aquele mundo. E eu sentia muita saudade de vir para dentro do estúdio, né? Tipo, eu quero ensinar, só que a gente não pode, a gente está dentro de uma pandemia. Então, quando eu termino o projeto, foi uma sensação de eu quero mais, sabe? A minha relação com o projeto começou desde quando eu entrei no primeiro ano. Na época, o Diego e o Farias eram bolsistas. E aí, a partir do meio do ano que começou as demandas, os professores começaram a pedir mais trabalhos em vídeos, a gente começou a vir pra cá. E aí eu comecei a me interessar muito, aprendi muito sobre equipamento, tripé, câmera, microfone. E aí eu queria entrar no projeto de alguma forma. Em 2019, que foi o ano que eu entrei, eu tentei ser voluntário do projeto, mas não consegui porque eu ainda estava no primeiro ano.
Aí no segundo ano eu tentei de novo, ia tentar de novo, só que aí veio a pandemia e aí os projetos de ensino acabaram atrasando e eu já tinha entrado em outro projeto de extensão. E aí não entrei no projeto em 2020. Em 2021, eu descobri que o projeto tinha acabado, então aí que eu não ia poder entrar mesmo no projeto, mas aí acabei entrando no portal do PAV, como voluntário. O portal do PAV, ele foca em organizar esses conteúdos de audiovisual, como usar câmera e tudo mais, e organizar isso. E aí, no meio de 2021, que foi o ano que eu entrei no portal do PAV, abri um edital de estágio para o meu curso, né, de audiovisual, estou no 3º ano. E aí eu me inscrevi, acabei passando, e aí agora sou estagiário daqui. O estágio mesmo. Desde 2019 a gente já fala que ia virar um estágio. Isso e o laboratório de informática. Eu tomo conta dos equipamentos, faço os agendamentos para os alunos. E o que a gente faz é mais ou menos o que a Raíssa e o Samuel já estavam programando na época, né? Se a gente voltasse. Que é um limite máximo de pessoas dentro do estúdio, usar álcool em gel antes de tocar os equipamentos, gravar sempre de máscara, o distanciamento e tudo mais. Antes de eu me tornar estagiário, na época que a pandemia não tinha chegado ainda, em 2019, eu passava muito tempo aqui. E a gente se divertia muito, a gente vinha aqui, gravava as coisas, a gente sempre estava dando risada. E aí, às vezes, a gente terminava e aí não tinha ninguém depois do nosso horário e aí a gente ficava aqui mais tempo. Era legal, né? Porque o estúdio é friozinho e aí a gente vinha fofocar. Porque ainda mais que a gente já tinha amigo aqui, que era o Farias e o Diego, e eles tinham a chave, a gente podia ficar aqui fazendo nada. Até porque eles tinham que ficar aqui fazendo nada, né? Eles tinham que esperar alguém vir. E aí a gente ficava aqui sentado conversando, olhando pro nada. Mas a gente fazia os projetos também, né? A gente gravava vídeo, gravava áudio pro projeto. E aí é isso, né? Porque e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. É a gente cantar, é a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo.